né, de estar com vocês. Muito obrigado, né, por fazer parte dessa trilha. Bom, a gente fala um pouquinho né, da inovação, da estratégia. É importante saber que no cooperativismo, né, o Sicoob Credicom ele é inovador, né, desde muito tempo, vamos dizer assim. A nossa estratégia hoje, né, para conduzir uma área de inovação, ela partiu das nossas lideranças e foi bom porque dentro do cooperativismo é importante, né, criar uma área de inovação, mas ter um fundamento para a criação daquela área de inovação, né? Tem que ter um objetivo claro para criar uma área de inovação. Como a pauta hoje é de estratégia, então, há 2, 3 anos atrás, entrou em pauta na nossa cooperativa sermos inovadores, sermos protagonistas da inovação no cooperativismo. E de lá para cá, aceleramos várias iniciativas com os parceiros de EBT, com os parceiros do cooperativismo, com outras empresas, né, que a gente pôde participar. É importante salientar que antes de darmos o pontapé inicial, a gente fez, né, junto aos nossos parceiros e fornecedores e empresas, né, parceiras aqui no cenário mineiro, a gente fez visitas de benchmarks, participamos, né, também em loco, né, dos labs, né, podemos dizer assim. Então, o Felipe Reis está aqui, a gente foi no lab da MRV Engenharia, eu trabalhei também um pouquinho na MRV Engenharia, mas a gente foi no ArcelorMittal, fomos visitar o FIENG Lab, fomos visitar outras empresas aqui do contexto, né, da inovação no cenário mineiro, para, de fato, ver se caberia ou não termos um lab, né, para acelerar a estratégia da inovação no nosso cooperativismo. Com isso, qual que é o legal? Né? A gente faz sentido. E não basta, né, ter um lab. Para que eu tenho um lab? Ou para que eu tenho uma área de inovação? Como é que eu vou compor esse time? Quais são as ações que eu vou acelerar no cooperativismo? Então, esse conjunto de informações é muito bom estar pautado isso nas nossas iniciativas, principalmente na estratégia da nossa governança. Paramos de te ouvir, Felipe. Não voltou ainda. Estou tentando ler seus lábios aqui. Enquanto isso, a gente vai tocar a bola para frente. Mas deu para pegar a maior parte da sua fala, viu? De que houve essa decisão aí de começar a inovação na Credicom. Vou pedir também para o Felipe Cardoso, Felipe Reis Cardoso, não é o Cardoso Reis? Se apresenta para a gente também. Beleza, Thales. Bom, gente, bom dia a todos. Um prazer estar participando desse momento aí com vocês e compartilhar um pouco do que a gente está fazendo aqui. Hoje eu sou Head de Inovação em CVC do Grupo MRV & Co. Então, para quem não conhece a MRV é uma empresa de construção civil habitacional. Hoje nós temos 7 marcas que fazem parte desse grupo, né? 7 empresas. A gente tem a MRV Engenharia, que é a mais famosa, tradicional, que trabalha com habitação popular. A gente tem a Urba, que é uma empresa de loteamentos, a Lugo, que é uma marca, uma empresa onde a gente constrói apartamentos para alugar, já embarca uma série de serviços também nesse tipo de produto. Ano passado a gente lançou uma empresa, uma incorporadora de médio padrão, que chama Ascensia. Então a gente está trabalhando ali com um perfil de cliente a partir de 15 salários mínimos de renda. A gente tem a Resia, que é a nossa subsidiária nos Estados Unidos. Então, em 2020, a MRV ela comprou também uma construtora nos Estados Unidos que trabalha com habitação popular. Lá é classificado como workforce americano, atuando na Flórida, na Geórgia e no Texas. A gente tem também o Mundo da Casa, que é o nosso marketplace. Então, nós lançamos faz 2 anos. Ano passado, a gente bateu um recorde de faturamento aí de 100 milhões de reais dentro desse marketplace, que hoje ele é só para clientes MRV, mas a gente pretende expandir um pouco mais, aí, abrir eles para o mercado. E em outubro do ano passado, a gente fez o nosso primeiro M&A, né, nessa unidade de Corporate Venture Capital. Apesar de não ser uma atribuição do Corporate Venture Capital, era o que a gente tinha aqui para conduzir o processo. E nós adquirimos uma startup de gestão condominial.
Então, com esse ecossistema, vamos dizer assim, hoje, de possibilidades dentro do universo de habitação, a MRV ela começa a olhar de ponta a ponta. Então, a inovação, não só a área de inovação, mas essa cultura, ela tem um significado muito importante, é um pilar estratégico da companhia hoje, que é o que faz movimentar essas ações que nós temos direcionadas, não só para os 300 projetos que a gente tem classificados como inovação hoje dentro da companhia, mas também para esses negócios adjacentes, né, onde a gente enxerga oportunidade além do nosso core, que sempre foi considerado o canteiro de obra, construção, e a gente ampliou um pouco mais esse espectro hoje para habitação. Por isso que nós tivemos 2 CVBs importantes, né, que é a Lugo e o Mundo da Casa, então foram negócios complementares, adjacentes, podemos dizer assim, né? A gente está entrando no varejo, né? Quando a gente fala de Mundo da Casa, um marketplace que concorre aí com a Amazon, com Magazine Luiza, só que direcionado por uma questão um pouco mais, vamos dizer assim, residencial, né? Então, a gente hoje, nosso time, com dedicação exclusiva, nós somos em 10 pessoas na área de inovação, né? Mas a gente trabalha num modelo federado, ou seja, né, os projetos eles estão direcionados dentro das áreas, mas a gente aqui traz metodologia, traz processo, traz apoio, né, busca fomento para esses projetos, ajuda a conectar a estratégia da companhia ao plano da área de inovação, né? A gente não existe uma estratégia da inovação, a gente não encara dessa forma, existe uma estratégia da companhia e como que a inovação consegue dar suporte, como que ela participa desse processo em curto, médio e longo prazo, para atingir as metas das áreas, para transformar o próprio negócio e para olhar para fora. Perfeito, valeu, Felipe. Eu anotei uma renca de coisa aqui que você comentou, que eu acho que vai alimentar um pouco das perguntas que eu tenho a fazer, inclusive uma que você já me respondeu antes de eu ter perguntado, então nós estamos alinhados aqui. E eu queria pedir também que se apresente a Rafaela Fatureto, né, que o João perguntou e eu confirmei. É assim mesmo que pronuncia, se eu estiver errado, você me corrija, viu, Rafaela? Bom dia. Pode ser Rafa, Thales, mais fácil, a gente Rafa é joia simplifica. também, vou me dar essa intimidade então. Valeu, Rafa. Boa, gente, obrigada. Bom dia para todo mundo. Obrigada pelo convite. Eu sou a Rafa. Eu estou à frente do time de inovação aqui da EDP. A EDP, já vi aqui que tem algumas colegas da CEMIG, mas a EDP é uma empresa do setor elétrico, uma multinacional portuguesa. Hoje, olhando para o setor elétrico, a gente está presente ao longo aí de todo ele, então desde a parte da geração de energia, a transmissão até a distribuição, passando muito aí também por negócios com cliente, acompanhando um pouco toda essa expansão do solar e de novas propostas e novos modelos de negócio também para atender esse público. Bom, aqui no time de inovação, somos uma área também transversal, com dedicação aí exclusiva para a inovação, com grandes objetivos, de fato, de acelerar a estratégia da companhia e conectar a inovação como uma alavanca, né, como um meio para a gente conseguir o nosso grande objetivo estratégico, que é liderar aí a transição energética nos próximos anos. Então, a gente faz isso aí através de um fomento de cultura, gestão de portfólio. Hoje, o nosso portfólio de inovação de toda a companhia, ano passado a gente investiu mais de 256 milhões em mais de 160 projetos, então é um portfólio bem grande também que a gente está olhando junto com as unidades de negócio. E fico à frente aí também de toda a nossa estratégia de inovação aberta, então como que a gente vai se conectar com startups, com parcerias, justamente para acelerar e para direcionar um pouco aí as novas oportunidades de projetos junto das unidades de negócio. E acho que é assim também, como o Felipe comentou, a gente tem um veículo de CVC, tem um Corporate Venture Capital aqui, é uma área para minha de inovação, andamos lado a lado. O EDP Ventures, que é como a gente chama, foi o primeiro veículo de CVC do setor elétrico. Hoje a gente tem um portfólio com 9 startups investidas aqui no Brasil, revisitamos ano passado essa nossa estratégia e estamos aí agora olhando também a América Latina, pensando nosso portfólio e nossa busca por startups vai muito em linha sempre com a nossa tese de investimentos, com a nossa tese aí de gerar oportunidades para o nosso negócio, busca de digitalização e também novas alavancas e novas formas da gente acelerar aí a transição energética. Bora lá começar então, Thales, as perguntas estão por aqui. Muito obrigada. Perfeito, tá joia, obrigado. Bom, eu queria começar com uma pergunta meio picolé, viu, gente? Aí, enfim, se tiver demais, vocês me avisam, mas eu queria dar um passo atrás, porque uma coisa que a gente vê muito
a gente assim, né? Eu pessoalmente, ao longo desse trabalho que eu venho fazendo nos últimos anos, uma coisa que a gente encontra muito sobre inovação, sobre estratégia, sobre cultura, todas essas palavras que têm significado, que estão no dicionário e por isso todo mundo usa, e que nem sempre todo mundo está falando sobre a mesma coisa. Enfim, a estratégia é um pouco isso, e eu queria começar então fazendo uma pergunta super direta, super simples, mas no meu entendimento extremamente importante, que é o seguinte: do que se trata a estratégia? Como é que se define estratégia? Eu não estou procurando aqui entre nós um conceito acadêmico, não estou procurando nada de MBA, nem pós, nem Peter Drucker, nem nada, mas é uma palavra, ou são 10, ou é uma frase, ou é um parágrafo. Eu queria que vocês me dissessem para vocês o que vocês entendem por estratégia de inovação. Vou direcionar aqui, pode ser a Rafa primeiro. Boa, posso começar, os meninos depois complementam. Acho que estratégia de inovação, primeiro eu compartilho um pouco ali do Felipe compartilhou, a gente não fala de uma estratégia de inovação, a gente tem uma estratégia da companhia que é, no meu entendimento, é a grande força motriz que vai direcionar todas as ações e todos os próximos passos da companhia, como se fosse mesmo a nossa ambição, a nossa aspiração ali, que direciona, que vai cascatear em todo um plano tático operacional que vai ser também compartilhado por todas as áreas, né? Eu acho que a inovação é um meio de tornar essa estratégia possível, ela não está restrita, obviamente, numa equipe reduzida, nosso time aqui também somos em 12, 15, somando inovação e CVC, não está restrita a inovação a esse time, acho que aí o nosso grande papel, como talvez desdobramentos de inovação, é fomentar esses desafios, oferecer ferramentas, frameworks, oferecer formas que a gente vai conseguir atingir essa estratégia aí no final das contas. Tá certo. Eu tô indo de trás para frente agora, o Felipe Reis. Me conta aí também, assim, como é que você entende estratégia? Eu sei que você já falou também que a estratégia ela é do grupo, né? Ela é da companhia e que a estratégia de inovação ela é a execução dessa função, né? Entre outras funções também que a empresa tem. Mas como é que você entende estratégia, assim? A gente está falando de quê? Assim, eu compartilho da mesma visão que a Rafa trouxe aqui, né? Eu acredito que a estratégia é um processo de transformação de aspirações em capacidades. E a inovação é uma dessas capacidades, né? Então, o que tu precisa desenvolver, né? Quais são as habilidades, o que tu precisa aprofundar para conseguir executar aquilo que foi definido num nível um pouco mais alto. Então, acho que ter essa visão bastante clara e entender que isso, quando a gente fala de estratégia, a gente fala de um filme, a gente não fala de uma foto, é algo dinâmico, ele precisa ser dinâmico, a gente não vê mais definição, planejamento estratégico de 5 anos, né? O que a gente vê hoje é de, no máximo, 3 anos. As coisas estão extremamente dinâmicas e a gente, como área, tem um papel fundamental de conseguir olhar para esse universo que acaba impactando de alguma forma essa estratégia. Seja alguma coisa um pouco mais tangível, que faz parte do nosso dia a dia, ou seja por outras coisas que estão acontecendo a nível, seja comportamental dos nossos clientes, do mercado, ou de alguma tendência que, de fato, ela justifique a gente revisar ou acabar mudando essa estratégia. Perfeito. O Felipe Credicão do nosso lab aí, voltou seu microfone? Parece que não. Tava com Falando bem carinha de aqui, quem ó. testou. Agora deu. Agora foi. Beleza. Aqui, ó, lá o carro. Tá bom. Bom, complementando vocês aí, eu acredito que a estratégia também um pouco na visão futurista, com colega, uma visão interna, a ação da cultura para acelerar as iniciativas dessa estratégia. Tá picotando aqui para mim, não tá, não? Tá, eu ia avisar agora. Agora a gente está te ouvindo, mas está ficando? cortando. Tá Ou você cortando? está Bom, então inimigo eu vou da sair. tecnologia, está gostando de você Tá. não. Não, hoje não. Tá bom, tenta resolver aí para nós. E, enfim, a gente torce pelo pronto retorno aí da saúde do seu fone e outros periféricos aí que por acaso estejam dando problema. Que azar.
Bom, mas vamos lá. Tá bom, estou entendendo então mais ou menos o que a gente entende por inovação. Toda hora eu falo sobre por inovação, gente, é cacoete. Mas por estratégia, e para mim é legal que vocês estão tocando em várias palavras-chave, né? Que eu acho que compõem esse todo que a gente chama de estratégia. E vocês foram na veia, especificamente aí, Rafa e Felipe, em um ponto que eu acho super interessante, assim, que é o seguinte: é verdade que a estratégia, né, principalmente em empresas de grande porte, em empresas multinacionais, empresas com atuação abrangente, boa maturidade, ela é só uma, né? Ela emana de um corpo decisor ali que falou, ó, é para ali que a gente vai, são esses os nossos objetivos, é nessa onda que a gente surfa, e não naquela. Mas é muito interessante que quando essa estratégia, como a Rafa muito bem disse, ela se desdobra em planos táticos, né? Ela se desdobra em planos de operação, ela cai ali nas funções que são os bons e velhos fundamentos de negócio. Então, você vai ter uma estratégia de marketing, você vai ter uma estratégia de comunicação, você vai ter uma estratégia de vendas, vai ter uma estratégia de gestão de pessoas. O que eu acho pessoalmente interessante, eu sou suspeito para falar porque eu trabalho com isso há muito tempo, mas o que eu acho interessante na inovação é porque a estratégia de inovação, ela mora numa função que ela carrega em si uma contradição, né? Que é o bom e velho dilema da inovação, é o que pariu o conceito de ambidestria organizacional, né? Que é o seguinte, pô, se eu estou colocando na inovação, eu aposto no incerto em detrimento daquilo que é o meu ganha-pão. Como é que vocês conjugam isso? Houve dificuldade, não houve? Vocês passaram, foram parte do processo que tomou essa decisão, ou já é pacificado dentro do ambiente em que vocês trabalham? Como é que você faz o encaixe dessa estratégia, vamos dizer, meso-estratégia, né, que está ali dentro do planeta da inovação, com essa visão mais macro, essa visão mais longa, mais ampla, mais audaciosa que geralmente as companhias apresentam, sabendo que a mordida que a inovação dá, ela necessariamente tira um pouquinho ali da operação. Isso é conflituoso, não é? Queria saber um pouquinho, vou começar pelo Felipe MRV. Bom, Thales, assim, não é uma tarefa fácil, tá? Assim, a gente é questionado o tempo todo, né? Porque a gente levou um certo tempo até adquirir uma maturidade e entender que inovação é uma área de investimento, não é uma área de negócio. A MRV, ela é uma empresa de capital aberto, listada na bolsa, então a gente tem uma máquina que ela é estruturada para não assumir risco. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que se a gente não se permitir assumir risco, isso também acaba virando um risco, porque tu acaba expelindo oportunidades que podem mudar completamente o teu negócio. Então, esse entendimento, vamos dizer assim, dessa visão estratégica do ponto de vista de retorno, ela é muito importante. O que a gente espera do nosso plano de inovação? Obviamente que vamos dizer assim, o primeiro desejo é que se dê um retorno sobre o investimento anyway. Agora, cabe a gente estabelecer quais que são essas métricas de retorno, tá? Seja ela de evolução, de crescimento, ou seja ela um retorno financeiro através desses projetos, eventualmente mais de longo prazo. Então, uma forma que a gente encontra para reduzir esse atrito, vamos dizer assim, é se apresentar para essas áreas de negócio como um parceiro para atingir metas. Tá? Então, a gente consegue trabalhar nos 3 horizontes, aí, H1, H2 e H3, de forma distribuída junto com essas unidades de negócio, numa estratégia de coalizão, do tipo, cara, quais que são as tuas metas aqui? Será que eu posso abrir um chamado aqui para o ecossistema para a gente tentar trazer uma startup que vai resolver essa tua dor? E isso acontece, a gente tem 90 contratos ativos com startups hoje na MRV, ou a gente olhar para as ameaças de mercado. A gente teve um aumento de commodity aí que a gente nunca viu na história da construção, o aço subindo 130%, o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, subindo mais de 30% no ano passado, a gente não podendo repassar essa diferença para o nosso cliente final. Então, isso tem um impacto muito grande. Então, como que eu olho agora, como inovação consegue ajudar a gente a mitigar isso? Como que eu olho para
alternativas de novos materiais, como que eu olho para métodos construtivos e trago essa visão a valor presente, para mostrar que a gente precisa olhar para isso agora, para não sofrer as consequências que a gente está sofrendo hoje no futuro. Então, acho que tem um trabalho muito importante de trazer essa alta liderança, quem é que define isso, né? Quem é que direciona esse orçamento para construir essas ações que tu está fazendo dentro da área. Porque o caminho natural não é a gente ser uma área muito bem vista, tá? Muito bem quista na empresa, porque tu questiona o status quo, só que o status quo está há mais tempo que tu ali dentro. Tá bom, tá ótimo. Eu fico provocado, sim, mas eu vou, por enquanto, vou segurar minha onda aqui. O Felipe, conseguiu arrumar aí? Ele tá aqui? Acho que ele caiu de Ele novo. tinha entrado, caiu de novo. Caiu. Não, tá, que azar, bicho. Tô com dó dele lá. Conheço a peça, ele deve estar passando uma raiva. Então tá, ô Rafa, eu queria saber de você também, embora, assim, vou chutar aqui já, tá? Aí você me corrige se eu tiver errado. Eu acho que a sua resposta, ela não vai destoar, ou pelo menos não vai ser muito oposta ao que o Felipe está trazendo, não é? Não Assim, vai. como é que você conjuga essa estratégia da área de inovação com a área de negócio? A área de negócio não, com a estratégia de negócio. Da estratégia de negócio. Boa, Thales. Eu não estou no setor há muito tempo, tem pouco mais de um ano que eu mudei para o setor elétrico, antes eu estava na indústria química, contexto bem diferente, e quando eu vim para cá eu vi um setor muito averso à tomada de risco, né? Um setor que está tendo uma mudança, acho que eu não preciso falar para vocês, mas uma mudança exponencial, a gente está falando aí de toda uma transformação por conta dessa revisão da matriz. 2050 a gente vai precisar de 3 vezes mais energia, a gente tem toda a questão da descarbonização, vai precisar de mais força de trabalho. Então, é um setor que, por um lado, ele clama por inovação, mas, por outro, eu tenho muita aversão a risco, um setor que ainda carrega muita coisa do setor público e privado, e acho que isso pauta muito as nossas relações com as unidades de negócio. Um setor muito regulamentado também, né? Isso pauta muito as nossas relações com as unidades de negócio, e vai muito aí em linha com o que o Felipe trouxe. Somos uma área aí que a gente busca entrar com as unidades de negócio, pensando muito mais na eficiência, que acho que eles são cobrados de fato pelo dia a dia. Então, a nossa porta de entrada ali com eles, vamos fazer uma POC, procurar o projeto com startup, vamos levantar suas dores e tentar entender como que isso possa direcionar de uma maneira mais positiva esses seus desafios. Isso ajuda a gente na construção de uma cultura de inovação, aquela área, pelo que a gente acompanha, vai cada vez mais, imagino que seja também o que todo mundo perceba por aqui, né? Cada vez mais querer por esses projetos e tudo mais. Mas tem um ponto também interessante aí que a gente conta com a força aqui do nosso Global também. Há uns 2 anos atrás, a gente revisitou um pouco o propósito de inovação do grupo globalmente. Então, hoje eu tenho projetos de H2 e projetos de H3 que eu direciono para um time global. Existe uma governança que a gente submete lá para aprovação e eu tenho uma verba que não sai do orçamento das unidades de negócio. Então, se eu tenho projetos muito disruptivos, eu simplesmente construo aqui um business case, eu construo uma proposta de valor faseada também, né? E eu submeto esse projeto a um budget global e ele acaba não competindo com o budget local das unidades de negócio. Então, isso dá uma flexibilidade um pouco maior para a gente, como time de inovação, também para trabalhar horizontes mais disruptivos em paralelo a tocar ali o dia a dia com as unidades de negócio. E acho que um outro direcionamento também interessante que dá para a gente também essa visibilidade, possibilidade de arriscar um pouco mais, é o nosso veículo de investimento em startup, que muita coisa que a gente não consegue direcionar com as unidades de negócio, muita coisa que a gente está vendo crescer e a gente não consegue fazer aqui dentro, a gente consegue fazer via uma startup, via um investimento e começar a preparar um caminho para um longo prazo, né? Então, é óbvio que é sempre um desafio muito grande, o dia a dia ali, a gente tem as empresas sendo cobradas pelos indicadores, pelos desafios, a gente tenta entrar com eles ajudando nessa batalha, mas trabalhando ali num paralelo também, seja via nosso CVC, seja via esse investimento que não briga com as unidades de negócio, para, de alguma forma, conseguir fazer esse equilíbrio de projetos. Legal. Quando você acessa, pelo que eu estou entendendo aqui, né, projetos H2, H3, esse orçamento não é do coleguinha ali, ele não vai necessariamente te apertar em cima desse recurso, embora eu acredite também que deva ser um pouco mais... são outros critérios, né, eu acho, para acessar esse budget. Exatamente, né? Exatamente. E precisa deles também, né? Precisa ali da força de trabalho de alguma maneira, não tão intensamente, mas precisa.
Claro, que é outro ponto que a gente vê muito, 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 assim, quase que como regra, que as empresas que decidem fazer inovação, às vezes com uma boa estratégia, às vezes sem, elas muitas vezes cometem o mesmo erro, né? Que é o de não ter tempo, não ter gente, não ter recurso. Ela quer fazer inovação, mas ela quer fazer no favorzinho. Ah, não, quando você tiver 2 horas aí, você dá uma olhada nesse projeto para mim. O que que acontece com empresas bem geridas? Você não tem 2 horas nunca. Porque se ela é bem gerida, você está alocado ao máximo da sua capacidade produtiva, né? Então, também é um dos dilemas aí que a gente gosta muito de encontrar e um probleminha cabeludo que a gente gosta de tentar resolver. Felipe, como é que é? Parou de brigar com a tecnologia aí, rapaz? Parece que não. Também não ouvimos. Bom, você Acho me que dá. usa o celular, tenta É depois isso usar que o eu ia celular. sugerir. Qualquer coisa, desiste aí do. Então, joga um sal grosso no computador, depois você volta. Me avisa, manda uma mensagem para mim ou aqui no chat. Bom, vamos lá. Vocês tocaram em alguns pontos aqui que são interessantes para mim, principalmente dois, né? Que é a de usar o recurso de atender o ambiente interno como estratégia de mitigação ali de ruído, né? E esse ponto é legal porque a inovação ela é uma área transversal mesmo, né? Se ela não atende ao interesse da companhia como um todo, então dificilmente, ou a menos que esteja estrategicamente direcionado, a área de inovação vai atender só a ponta, vai atender só a área meio, e que também não é fácil tomar essa decisão. De uma forma geral, a área de inovação ela tende a trabalhar dessa forma mesmo. E é uma coisa que, assim, minha escola de inovação foi o governo, né? Eu comecei a aprender sobre inovação trabalhando no governo. E já na época, o presidente de quem eu fui assessor, que eu não posso falar quem é aqui, porque senão ele vai negar até a morte de ter dito, ele falou, inovação é muito bom, inovação é muito legal, todo mundo sabe que é bacana, pena que é proibido, né? E quando a gente entra nas empresas, a gente não vê que é proibido, mas a gente vê que é muito difícil, que é impossível por alguns desses motivos aí que vocês trouxeram, e que nos conduz a uma conclusão duríssima, que é o seguinte, diferentemente de outros setores, eu acho, tá? Pode ser que eu esteja enviesado aqui, a inovação ela tem que viver catequizando, né? Porque não basta você fazer as coisas que você tem que fazer, mas você precisa pedir benção o tempo inteiro, você precisa convencer o tempo inteiro de que aquilo ali é um negócio que vai valer a pena. Porque, diferentemente de um esforço de venda, de uma campanha publicitária, de uma promoção, coisas que estão mais diretamente relacionadas à execução na ponta, você não tem retorno imediato. Muito difícil conseguir o retorno imediato da inovação. Às vezes demora 2, 3, 6 anos, 7 anos. Como é que você justifica durante 6 anos a manutenção de um projeto que sua diretoria, o seu C-level vai olhar e falar, pô, cadê o meu retorno financeiro? Cadê o meu ROI aqui? E a gente convive com esse dilema mesmo. A gente sabe que o importante é que isso aconteça, o importante é que a gente tenha uma estratégia voltada para esse fim, mas a gente tem muita dificuldade de operacionalizar isso, ou pelo menos a maior parte das empresas tem, né? Eu vou reforçar um comentário aqui do João Miguel, pessoal. Quem tiver perguntas, vocês podem fazer no chat. Tem também um recursinho aí na parte de baixo da tela, em reações. Tem um botãozinho de levantar a mão, porque como o grupo aqui não é grande, extensivamente grande, a gente pode receber perguntas a qualquer momento, tá, gente? Comentários também, enfim, vocês fiquem à vontade aí para interagir com a gente, fica até melhor. Vou fazer peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que o problema sou eu perguntar para o Felipe se está tudo bem. É isso que está fazendo ficar. Dessa vez eu não vou perguntar mais. Deve ser isso. Tá ouvindo agora? Estamos. Aí, hoje está tendo manutenção link dedicada aqui do Leve. Imagina como é que tá. Nossa Senhora, que Nossa, azar. mas tá tudo bem, pelo celular vai. Mas Tá pergunte, indo. Thales. Sim, senhor, eu vou te fazer a pergunta que eu fiz aqui para o pessoal, que é o seguinte: como que vocês conseguem na Credicom, se é que conseguem, como é que está sendo isso, conjugar a estratégia da área de inovação, ou né, assim, como é que é a execução estratégica dessa função inovação, com a estratégia, vamos dizer, global ali da cooperativa como um todo? Porque é uma cooperativa grande, né? Ela está entre as maiores do Isso, Brasil, a maior do Brasil na área da saúde. Como é que você perfeito. faz esse meio de campo? Nós fizemos nos últimos anos, a gente definiu as nossas estratégias, diretrizes da inovação. Existe a diretriz estratégica da nossa cooperativa e existe a diretriz estratégica da área de inovação.
todas as ações, né, que são conduzidas pela nossa área de inovação, a gente sempre tem o viés de olhar essas diretrizes, o que nós, no viés assim, se faz sentido ou não. Então, essa diretriz, ela foi estabelecida, né, pelo nosso corpo, né, de diretores e conselheiros, e ela, a cada 2 anos, a gente revisita essa diretriz. Então, é hoje onde que a gente explora, né, novos mercados, ou a experiência do nosso cooperado, ou, propriamente dita, a expansão da nossa cooperativa. Então, hoje a gente tem as diretrizes que ela é um norte para conosco aqui da área de inovação. Todos os nossos colaboradores, eles têm muita informação às estratégias da nossa cooperativa, mas quando se trata, por exemplo, de um programa de ideias, né, iniciativas, ou uma POC, ou um MVP que a gente conduz aqui pela área de inovação, a gente sempre revisita essa estratégia da área de inovação para se está certo ou não a condução dessa iniciativa. Para vocês terem ideia, nos últimos 18 meses, a Credicom ela investiu cerca de 2 milhões nas iniciativas de inovação aqui do Cicobi Credicom, incluindo, né, o nosso Lab. Nós fizemos nos últimos 6 meses, podemos dizer assim, aceleramos 5, 6 MVPs, e nessas MVPs a gente teve a participação, por exemplo, 75 colaboradores. Destes, né, a gente fez aí uma conexão em torno de 66 startups, porque a gente entendeu que tem desafios que a gente acelera internamente, tem desafios que vamos partir para a inovação aberta, e tem desafios que não faz sentido a gente contratar, desenvolver o serviço, a gente já pega a solução pronta no mercado. Então, assim, voltando para a estratégia, a gente tem uma diretriz estratégica. Hoje a gente tem 2 comitês, Comitê Estratégico de Inovação, que ele é composto por membros internos do Alto Conselho da nossa gestão e membros, né, do ecossistema de inovação que eles contribuem, né, propriamente dito, com esse comitê estratégico. Então, ele vislumbra, né, a longo prazo. Temos o comitê executivo, que ele pega, né, a gente tenta fazer, né, o desembaraço das ações da inovação interna na nossa cooperativa, e com isso a gente consegue conduzir, né, as iniciativas de inovação, né, de uma forma clara e objetiva, não somente para as nossas lideranças, mas também para o nosso colaborador, que ele atua, né, diretamente nas ações de inovação. Lembrando que colaborador, se ele não estiver engajado com as ações da inovação, ou as áreas engajadas com a área de inovação, é mais difícil que a gente consiga, né, conscientizar quais são as estratégias da nossa cooperativa em conjunto com a área de inovação. Então, um papel e um trabalho muito árduo que a gente faz, né, rotineiramente, é acelerar essas iniciativas em conjunto com as áreas. Porque aqui a inovação ela é o meio, né, a área de inovação. O protagonista é a ponta. A gente usa muito esse termo aqui. Perfeito? Ótimo, tá bom. Eu acho interessante também esses modelos, né, de gestão e governança que a gente usa para execução das estratégias, porque eles tiram, ou pelo menos tentam tirar um pouco a inovação do CPF, né? Você joga ela no CNPJ. Então, a partir do momento em que o negócio ali ele está institucionalmente colocado como um corpo executor de uma estratégia que não é da cabeça do Felipe, não é da cabeça da Rafa, não é da cabeça do Thales, mas sim uma decisão que nós aqui coletivamente tomamos, também, pelo menos na minha experiência, fica um pouco mais assim, fica mais palatável essa caminhada, embora não mude o fato de que a cada passo que a inovação dá, vem aquela perguntinha: cadê o ROI? Cadê o retorno? Cadê o faturamento? Cadê o lucro? Né? E é uma pergunta que tem que existir mesmo, porque a gente também não faz inovação por favor para a empresa, né? A gente faz para garantir bons resultados. Esses pontos que vocês me trouxeram, e antes de entrar nele, eu queria também trazer aqui o comentário do Olavo, que ele mandou aqui no chat, sobre o timing da inovação. Ele trouxe aqui até o exemplo, né? O tablet da Microsoft, depois a Apple lançou o iPad. Você quer comentar com a gente aqui com o microfone, Olavo? Se quiser, pode, viu? Sim. Prazer, sou o Olavo, trabalho aqui na CEMIG, na área de perdas, né? Recuperação de energia e proteção da receita. E atualmente sou mestrando da Must University na parte de desenvolvimento de negócio e inovação. E interessante o comentário aí do Thales, me fez lembrar também o comentário do Felipe, desse time, né? Porque nos anos 2000, né, a Microsoft lançou o tablet, sim, mas não teve o time correto. Aí
que acontece? Posteriormente, né, a Apple, né, viu essa oportunidade e lançou o iPad, né? Então, concluindo aqui, o time ele é muito importante para a inovação, né? Eu tenho uma frase, né, que eu levo assim, sempre no que eu vou fazer, que é atender e entender, né? Então, é muito importante, né, a gente ter isso em mente, né, quem trabalha com inovação, que está nesse hub de inovação, ter o time, né, e atender para entender, né, o cliente, né, o que você vai, qual o problema, né, que você vai ser resolvido dentro da empresa. Essas palavras para poder dar contribuição aí. Legal, Olavo, obrigado. Eu achei muito oportuno também seu comentário, porque eu estava com uma coisa na cabeça aqui que, de alguma maneira, todo mundo tangenciou e direciona muito a pergunta que eu tenho aqui, que é o seguinte: a turma pensa muito em estratégia como o xadrez, né? Assim, você tem um futuro muito incerto, né? Uma quantidade exponencialmente difícil de calcular de jogadas possíveis entre você, seus concorrentes, seu mercado, seus funcionários, o recurso, etc. E que você precisa raciocinar bem qual que é o caminho que você quer explorar, né? Que tipo de jogada você quer fazer. Então, geralmente, você se associa ali, a imagem, né? Analogicamente ali da estratégia, ela cai muito no xadrez. O problema, na minha cabeça, é que a estratégia, principalmente estratégia de inovação, ela tem muito de pôquer também. Para quem já jogou ou joga, o pôquer ele é um jogo cruelíssimo, porque você só sabe se você jogou certo depois de jogar. Não tem como fazer, até tem, né? Você reduz ao mínimo ali o seu risco, você calcula os altos, etc. Enfim, se eu estiver falando grego aí, alguém avisa, mas você só vai saber mesmo, puta, joguei certo depois que a jogada terminar, depois que você conseguir ver as cartas que estavam na mesa e que não necessariamente você tinha acesso àquela informação. E eu entendo que a estratégia de inovação, ela mora nesse mundo em que a gente tem que tomar decisões sobre coisas que são exponencialmente difíceis de calcular, porque elas moram no futuro, e que também são de informação faltante, eu não estou vendo tudo que está na mesa. E mesmo assim eu preciso tomar decisões aqui, eu preciso tomar decisões agora. Aonde que eu quero chegar com isso? Se é verdade que eu estou sendo pressionado o tempo inteiro pela operação, pela demanda de retorno, eu preciso catequizar, evangelizar ali a companhia para que a inovação carregue o respaldo que ela precisa ter, como que eu posso fazer isso? Mesmo atendendo às áreas diferentes ali, como cliente interno, vamos supor que eu coloque ali projetos de inovação incremental, projetos de melhoria de eficiência operacional, etc., sabendo que isso tudo não vai garantir a minha maratona, isso aqui é 100 metros rasos. Daqui 30 anos, não é esse tipo de projeto que vai definir o futuro da empresa. Como que vocês conseguem, de posse de toda essa contradição, de toda essa complexidade, saber se uma estratégia é boa antes de implementá-la? Quer dizer, deixa eu ser menos cruel na minha pergunta. É impossível ter certeza, eu sei, tá? Eu sei disso, mas como que a gente consegue fazer uma avaliação, assim, vamos supor que seus colaboradores, seus diretores trouxeram 5 planos, qual que você sabe que é o melhor? Quais critérios vocês usam para avaliar a qualidade de uma estratégia de inovação? Cabeluda essa, né? Vou começar pelo Felipe da Credicom, que não começou respondendo nenhuma ainda, eu acho, tadinho. Muito bom. Eu ainda faço uma pontuação com relação a isso, que é o seguinte: eu acho que na inovação do futuro, né, que a gente fala inovação, assim, não basta você, a gente usa muito isso aqui, assim, não basta você nadar, saber nadar. O seu desafio é atravessar um rio. Você só vai saber se você vai conseguir, propriamente dito, atravessar o rio no dia a dia ali, né? Atravessando o rio propriamente dito. Porque você não sabe qual é a dificuldade, você não sabe qual correnteza que vai estar, você não sabe se vai ter um galho para te puxar, alguma coisa nesse sentido. Então, o que a gente faz aqui na Credicom, principalmente pensando, né, vislumbrando as ações de futuro que não estão não estão assim concretas, né, a realização dessas ações. Bom, primeiro, a gente, Thales, a gente compartilha com a nossa liderança o desafio. Porque se errar, não erra só a inovação, erra como um todo, né? Assim, o corpo do docente aqui. Então, a gente compartilha as decisões, né? Em qual projeto que a gente vai acelerar, em qual iniciativa que a gente vai conduzir, e essa condução ela é compartilhada com as nossas lideranças. Quando eu falo lideranças, diretores, superintendentes, essas lideranças, tá? Perfeito. Os caminhos que talvez não estão ali palpáveis. Como que a gente faz isso muito bem? Bom, primeiro a gente acelera, né? A gente tem um apoio da nossa consultoria que a gente procura experimentar.
A gente experimenta novos mercados, a gente experimenta novos produtos, a gente experimenta alguma coisa nesse sentido. Para você ter ideia, Thales, a cooperativa do Cicobi Credicom é uma cooperativa de médicos. Hoje, a gente escuta quem não é cliente nosso. Ou seja, eu estou escutando o estudante de medicina no primeiro, segundo e terceiro período, para saber hoje, de fato, o que ele quer. E essa abordagem, esse experimento que a gente começa a pegar esses insights, talvez a gente reflita isso em produtos futuros para essa abordagem. Pensando, ora, a média do não cooperado hoje é em torno de 40, 50 anos. Um estudante de medicina que forma hoje é completamente diferente do estudante de medicina que formou há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Como que eu vou conseguir atender os anseios dele hoje, dessa digitalização, com as fintechs, com uma série de iniciativas, tudo na palma da mão, se eu não escutar ele, o cliente, né, propriamente dito, na dor dele? Então, o que a gente faz com isso? Né? A gente tenta aproximar, né, a nossa estratégia e conduzir as nossas estratégias, né, que a gente tem lá uma base de incertezas e concretizar essas incertezas em experimentos. Então, a gente está fazendo isso muito bem, a gente escuta isso e nós temos um apoio da nossa liderança para fazer esse teste rápido. Se caso for pivotar, pivote sem, né, vamos dizer assim, né, sem onerar o nosso recurso de inovação. E o interessante que a gente encontra nessas dificuldades que a gente tem no dia a dia é que qual empresa que escuta uma pessoa que não é cliente dela? Né? Assim, então, assim, é um cliente, por exemplo, esses estudantes, eles estão onde hoje? Eles estão no Banco Inter, eles estão no C6 Bank, eles estão nas principais meios, né, de bancos, né, podemos dizer assim, eles estão no XP Investimentos, e eles provavelmente nós precisamos dessas pessoas, escutar essas pessoas, para a gente propor novas soluções, novos serviços que essas empresas consolidadas, elas já têm esse mercado. E como que eu competi com um banco, né? Grandes bancos, grandes players, que tem um alto investimento? Então, aí que está, fazer uma estratégia, no caso nosso, uma estratégia assertiva de tentar identificar lá por exemplo, antes do nosso estudante de medicina, ele ser, né, propriamente dito, um médico, estudar a relação dele na faculdade, quais são os anseios dele naquela ocasião, né, na vida acadêmica, naqueles 6 anos, quais são os anseios deles na vida social, quais são os anseios deles na gestão financeira, a parte de empreendedorismo, que a gente sabe que esse cliente nosso, né, esse futuro cliente nosso, ele tem um anseio de informação muito forte com relação a isso. E essa cooperativa nossa, a gente está buscando saltar, né, deste modo, que a gente tem um monte de certeza para algo concreto. E a gente só faz isso com o apoio da nossa liderança e com algumas iniciativas que a gente entende que são iniciativas que possam, né, evoluir a área de inovação para essa experimentação. Então, a gente faz isso muito assim, com o apoio da nossa liderança e num viés que, no cooperativismo, a gente é uma cooperativa inovadora porque a gente começa a escutar quem não é cooperado nosso. Então, qualquer estudante de medicina no Brasil, a gente escuta. A gente traz eles para cá e começa a fazer essa experimentação, pensando em não errar o produto ou o serviço que a gente for lançar mais para frente. Perfeito? Show. Eu entendi aqui que, basicamente, vocês estão se valendo aí de um tripé, né? Você me corrija também se eu estiver falando bobagem sobre a sua resposta. Mas, primeiro, né, as decisões compartilhadas, elas reduzem a pressão de responsabilidade sobre eventuais desvios ali, pô, essa ideia não deu certo, aquilo ali não funcionou, a estratégia não era boa, tudo bem, porque a decisão, não tudo bem, mas a decisão foi compartilhada, então a resposta também está ali difundida entre as áreas da organização, entre a liderança, né? Então, esse seria um primeiro ponto, você compartilha a responsabilidade. O segundo, né, a experimentação, principalmente você usou a expressão aí dos testes rápidos, né? É um jeito de você reduzir risco. Então, mesmo assim, né, você está fazendo contenção ali contra, eventualmente, você ter uma estratégia que pode não ter sido boa, porque pensando lá no poker, tá? A estratégia você só sabe se é boa depois que ela foi implementada. E, por fim, um terceiro pé aí é ouvir, né? Ouvir o mercado, ouvir, inclusive, quem não é seu cliente, ouvir os seus concorrentes, ouvir os seus substitutos, etc. Também no sentido ali de acumular informação para saber se o direcionamento é mesmo aquele. Fez um joinha, eu acredito, então, que eu estou no caminho de quem entendeu o que você falou. Queria também, pessoal, só deixar claro que se alguém tiver um pitaco aí sobre as perguntas que a gente tem discutido aqui, manda no chat, conversa com a gente. Não restringam o painel aos painelistas.
A gente está aqui mais na função de orientar uma conversa do que de fechar essa conversa, né? Muito pelo contrário, esses assuntos aqui, se um de nós, eu acho, tivesse uma resposta que vai exaurir, vai extinguir essa discussão, enfim, se fosse eu, pessoalmente, eu estava bilionário aí, trabalhando lá com o Jeff Bezos, com o Bill Gates, enfim. Essas perguntas são perguntas extremamente difíceis de responder mesmo, o que nos interessa muito aqui é a discussão. Ô, Rafa, como é que é, assim, para vocês, esse ponto que eu trouxe de, pô, como é que eu sei se essa estratégia tem qualidade, né? Porque eu consigo olhar para ela ex ante, né? Ou seja, eu estou olhando os componentes daquela estratégia, as informações que corroboram os argumentos que estão ali na tese, mas ao mesmo tempo eu tenho que olhar para ela ex post, né? Porque pode ser que um plano que parecia ótimo não sobrevive ao mercado, e às vezes um plano que parecia ruim, a gente implementa e descobre que o negócio tem pega. Como é que vocês fazem essa avaliação prévia de tomar a decisão do que fazer? Vou te falar, vou te dar primeiro aqui, não tem como, acho que não tem resposta. Vou te trazer talvez algumas práticas do que a gente faz e eu vejo com resultados positivos, e depois falar um pouquinho também da prática, mas acho que algumas das coisas que a gente faz, a gente tem uns domínios de inovação, são 7 grandes temas que direcionam o que a gente vai buscar e o que a gente vai fazer nos próximos anos. Os nossos projetos, eles sempre estão dentro de alguns desses domínios, mas esses domínios, eles não são fixos. Digo isso porque acho que um trabalho muito grande nosso aqui como time de inovação é revisitar como que as tendências estão impactando esses nossos domínios de inovação. Então, anualmente, a gente faz várias rodadas para discutir o que está surgindo, o que de tecnologia está acontecendo, para voltar para esses domínios e criticá-los e criticar se os projetos que estão dentro deles são os projetos mais assertivos mesmo e que vão trazer um resultado estratégico conforme a gente imagina, né? Então, tipo, não é tão congelado. Acho que outra prática que a gente busca fazer é fasear os projetos. Então, obviamente, você surge lá com uma expectativa de resultado, uma expectativa de atingimento de objetivo, que seja qual ou quantitativo. Ao longo do tempo, essa incerteza ela vai diminuindo e você vai revisitando se aqueles teus projetos, se aquele teu portfólio de projetos consegue atender, de fato, o que você imagina de estratégia no longo prazo, né? Acho que fora isso, equilíbrio de portfólio, que é muito fácil dizer, né? Então, eu tenho tipo, um portfólio que ele tem H1, H2, H3, ele está bem equilibradinho, eu tenho cerca de 70 no incremental, tenho também a divisão dentro desses domínios. Então, existem ali algumas práticas, claro, também o que o Felipe trouxe, esse lance de compartilhar com a liderança, mas acho que a gente tem esse papel muito forte, assim, de criticar sempre o que tem embaixo, né? O nosso plano ali embaixo de toda essa estratégia para ver se isso está direcionando para um caminho correto. E também voltar e revisitar se o plano principal que a gente pensa está indo para um caminho positivo, porque surge tanta coisa ao longo do tempo que o que a gente imagina hoje pode ser muito diferente daqui para frente. Mas acho que também isso é lindo, isso funciona, mas acho que isso na prática também significa que a cada mês, a cada trimestre, a gente está lá, está defendendo os nossos projetos, tendo as discussões com a alta diretoria do porquê aqueles riscos, se faz sentido, se não faz. Então, acho que aqui é o grande desafio mesmo, a gente conseguir sempre defender, sempre dar aquele jogo de cintura para conseguir manter em linha os projetos um pouco mais disruptivos, os projetos que geram um pouco mais de risco, e conseguir, aqui eu até mesclo, porque alguém citou aqui da cultura de inovação, mas acho que os nossos projetos incrementais, aqueles de baixo risco, aqueles que os resultados são mais rápidos, eles conseguem ter um papel muito grande nessas discussões quando a gente vai defender os projetos de mais alto risco, né? Quando você consegue provar que com inovação, com alguma coisa de tecnologia, com algum suporte ali de ecossistema externo, você está gerando valor, você está tendo uma coisa palpável, você consegue defender o porquê, talvez justificar em projetos mais disruptivos. E outro ponto, só para concluir aqui, que a gente sempre faz, é pensar nas curvas de custos também de tecnologias. Por exemplo, hoje a gente fala muito de bateria no setor elétrico, vocês sabem muito bem disso, mas hoje é muito inviável por conta do custo que isso tem. Então, a gente busca também sempre dar luz para esses temas, no sentido, olha, estamos olhando para esse tema, por enquanto estamos aqui nessa curva de custo de tecnologia, logo isso vai baixar, isso vai expandir, isso vai se tornar um tema que, se a gente não olhar hoje, a gente vai perder o timing, enfim, então acho que só complementando mesmo esses pontos do Felipe, mas
na prática significa muita defesa, muito jogo de cintura e muito mesmo a gente acreditar e a gente como time estar bem coeso no porquê que a gente acredita em cada um daqueles projetos e como eles conectam na nossa estratégia, né? Porque é risco e é aposta, é um grande poker mesmo. Perfeito. Eu li uma vez um artigo da InnoLead falando que, isso há alguns anos atrás, uns 3 anos, dizendo que, pelo menos na época, né, 2020 ali, a cadeira do gestor de inovação era a cadeira mais ingrata das grandes empresas e o motivo era principalmente esse, né? É depositado sobre a área uma expectativa de sobrevivência, uma expectativa de visão de futuro, de transformação de tudo, e é cobrado dessa área a capacidade de executar isso, e ao mesmo tempo, para cada passo que você quer dar, a pessoa fala, não, mas não estou convencido. É por isso que é tão crítico, né, a gente ser capaz de tentar, ao melhor da nossa capacidade, embora eu saiba que é impossível ter uma resposta certa, a gente tentar sempre mitigar esses riscos e avaliar ao melhor da nossa capacidade, então, essas estratégias que a gente vai implementar. Como é que é no Grupo MRV, o Felipe, para fazer essa avaliação, vamos dizer assim? Mas eu acho que antes da avaliação, a gente tem vamos dizer assim, uma tarefa de aproximação do CEO bastante importante, tá? Porque erros, eles vão acontecer, né? Tem a máxima, né, que diz que quem tá errando pouco, não está fazendo muito. Isso é muito bonito na teoria, mas na prática é um pouco diferente. Óbvio que errar, ele faz parte, ele é importante, mas tem que ser um erro responsável, né? A gente tem que gerar aprendizado a partir desse erro para pelo menos não cometer mais aquele erro. A gente pode cometer novos, a gente comete novos. Agora, é muito importante a gente alinhar essa expectativa sobre o conceito do benefício de qualquer projeto de inovação, seja ele distribuído em qualquer nível de prazo, de tempo ou de recurso. E, a partir disso, a gente conseguir alinhar a expectativa em relação ao resultado daquele projeto. A gente tem vamos dizer assim, uma vertical super importante aqui, que é a nossa vertical de comunicação, dentro da área de inovação, onde a gente precisa comunicar para a empresa o que é que está sendo feito, né? Como que a gente está executando esses projetos, apresentando cases dentro da própria companhia, fazendo essa divulgação interna, para as pessoas saberem o que tu faz e o que tu não faz. Porque é muito comum, né? A gente passou por isso no passado. Eu trabalho com P&D faz 20 anos, com inovação desde 2015, 2016. Então, teve um período ali de entendimento existencial de o que a área de inovação faz, o que não faz, de todo e qualquer projeto que não cabe em outra área acabar caindo aqui. Então, peraí, gente, isso aqui não faz parte do nosso escopo, isso aqui faz parte do escopo, e a partir disso a gente definiu qual que é o retorno que é esperado daquilo e como que isso acaba impactando o nosso negócio. Então, eu acredito que a principal ação para a gente não sofrer uma consequência um pouco mais dura é a gente ter uma estratégia de comunicação muito bem alinhada em relação às expectativas que a gente tem desses projetos que eles estão sendo executados. Dessa forma, a gente consegue evitar surpresas negativas, principalmente, mas eu acredito que a questão fundamental é estar muito bem alinhado ao CEO, ter esse canal direto ao CEO, porque vai bater gente na porta dele dizendo, o Felipe está aparecendo aqui com uns projetos malucos aqui que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo. A gente tem vamos dizer assim, a construção civil ela tem muito esse modus operandi de comando e controle, né? Que se a inovação não tiver na meta daquele cara, ele não vai fazer, por mais que o projeto seja legal. E a gente tem uma questão que vem um pouco mais do entendimento a nível transformacional, né? E aí vai muito do perfil das pessoas que estão envolvidas nesse negócio. Então, tem que se entender também como que a empresa funciona, né? Não é esse negócio romântico que todo mundo vende no mercado. De fato, o papel do cara que trabalha com inovação é um papel muito difícil, né? Eu acho que
a gente aqui, vou compartilhar o meu sentimento, a gente pensa em desistir aí algumas vezes por semana, para não dizer por dia, entendeu? Então, você tem que ter uma capacidade ali de voltar e tomar esse fôlego e continuar, e por isso tem que ter estabelecer uma relação de confiança muito forte. Acho que todo mundo que trabalha na área ou que teve envolvimento com a área tem esse sentimento parecido. Eu, né, que não estou dentro de nenhuma empresa, nenhum dos clientes, né, não faço parte do quadro, tem dia também que dá vontade de falar, gente, quer saber? Não mexer com vocês mais não. Não, você não quer, não faz aí. Então deixa para lá, mas não podemos, né? Inclusive porque isso é uma coisa que eu aprendi lá também com a minha primeira escola de inovação, foi o presidente que eu assessorei no governo, e ele me disse que o bicho da inovação, quando ele pica, ele fica, né? A gente se torna convertido mesmo, e eu, pelo menos, sou, né? Então, continuo também evangelizando, lutando, batendo cabeça ali. Tem dia que a gente volta falando, não, o que eu tô arrumando na minha vida? Caçando sarna para coçar. Mas é mais, assim, não sei se eu tô sendo romântico, né? Mas, assim, eu acho que é um pouco mais do que a execução de uma mera função corporativa, né? Eu pessoalmente, inclusive, na época em que eu me vinculei ao mestrado, uma das hipóteses que eu queria discutir lá academicamente era que a inovação, antes de ser uma função corporativa, ela é uma função humana, ela é uma função social, ela é uma coisa que o ser humano é capaz de fazer, é das coisas que nos diferencia como espécie, né? Mas enfim, aí estou entrando numa outra seara, daqui a pouco tem que abrir uma cerveja. Eu vou caminhar para o final aqui das nossas ponderações, trazendo perguntas aqui que vieram pelo chat, e que, de novo, né, tá tudo muito bem alinhado, porque tá bem no caminho do que eu queria mesmo provocar, que é o seguinte, a Tatiane, ela trouxe aqui, ó, na opinião de vocês, né, estou entendendo nós, o painel, e também os colegas aí que estão nos assistindo. Como que a gente pode incentivar a inovação dentro da cultura da empresa, né, por meio de ações? Então, eu imagino, né, a composição de uma estratégia que vá se traduzir numa forma de melhorar a cultura, porque a cultura come a estratégia no café da manhã. Aí sim, para usar uma frase do Peter Drucker lá, que eu gosto muito. E pensando também no seguinte, tudo que a gente falou aqui até agora está calcado mais ou menos nos mesmos pilares, né? É relacionamento com a alta liderança, é engajamento do colaborador, é você não disputar um orçamento com uma determinada área que vai te pressionar sobre aquele resultado, é você usar a divulgação interna e comunicação como elemento de fusão e pacificação. Isso tudo bebe da fonte da cultura. Pesquisa agora da Scortex, né, para esse ano, saiu lá que para 66% das empresas, quase equilibradinho lá que eles perguntaram, os pontos mais importantes para a inovação dar certo são cultura corporativa e estratégia de inovação. Então, elas são coisas que caminham mesmo lado a lado, só que elas têm uma dificuldade que é o seguinte, toda estratégia é top-down, né? A gente pode até querer acreditar que não, mas ela cai do céu. Ela vem de esferas altas, de onde está a visão de futuro da companhia, ela vai se desdobrando ali nas funções. Mas a cultura não, ela não é top-down. É claro que ela tem influência top-down, mas ela é um tecido social da empresa. Ela está composta ali pelo conjunto de relações entre pessoas. Ela é o meio, né, que permeia todas as interações que acontecem lá dentro. E aí, enfim, essa é a minha penúltima pergunta, eu vou tentar correr aí com 10 minutinhos para cada uma, para que a gente discuta um pouco isso, assim, no entendimento de vocês, como é que vocês articulam a cultura para que a estratégia possa acontecer. Vamos começar pelo Felipe, que acabou de responder. Eu acho que essa é a principal questão que motiva a transformação através de inovação, é como que tu influencia essa cultura, né? Como tu falou, não é uma frase na parede que vai fazer as pessoas mudarem comportamento, e não é isso que vai trazer a transformação para a empresa. Eu acho que essa era a gente já superou. Eu vou trazer um exemplo prático aqui de um caso, como que a gente trata a cultura aqui, né? O nosso principal flagship aqui da área de inovação, que é um dos poucos projetos que a área de inovação ela toca por si só, que é o nosso programa de intraempreendedorismo, nosso programa de ideias, onde a gente é um projeto onde a gente abre, é um projeto recorrente, né? Ele é aberto todo ano, a gente lança um chamado para os funcionários da empresa
darem ideias, mas são ideias específicas, a gente define um tema que a gente quer atacar no ano e cria-se ali uma jornada de desenvolvimento daquelas ideias. Tá? E a gente vai com pílula de conhecimento desde fundamentos de gestão de inovação até gestão de projeto, business case, canvas, planilha de controle financeiro. Então, a gente aproveita desse cenário, vamos dizer assim, de ideias que vão virar projetos para trazer essa transformação que a gente quer implementar na empresa. E o que a gente hoje consegue ver é que, através daquilo que a gente fomenta no programa, as pessoas levam para a área, para o seu dia a dia. E isso acaba sendo orgânico. Tá? A gente não obriga ninguém, isso não é direcionado para isso, mas as pessoas enxergam valor nesse negócio e acabam executando isso no seu dia a dia. Né? Para ter uma ideia, no ano passado, agora no programa 21-22, a gente teve 140 ideias, mais ou menos, escritas no programa, 15 passam para a última fase. Dessas 15, 5 são as que estão dando mais retorno, mas as ideias como um todo fecharam 12 meses, trazendo 20 milhões de reais para a MRV no ano passado. Isso é medido, tá? Isso não é projetado. A projeção ela é maior ainda. Então, além do retorno financeiro que esse negócio traz, eu não conheço nenhum programa de ideias no Brasil hoje de intra tão bem estruturado e com retorno tão grande. Ele traz essa movimentação que a gente falou, cultural, das pessoas se entenderem como protagonistas desse movimento de transformação. Tá? A gente reconhece, a gente dá palco para elas se sentem como parte também desse movimento que a gente precisa fazer, não só como pessoas operacionais que estão ali sentadas na cadeira, executando o dia a dia delas. Elas começam a se entender como pessoas que são resolvedoras de problema. Óbvio que isso não aconteceu do dia para a noite, né? Esse entendimento que a gente teve da importância desse programa. Esse programa existe faz 20 anos na MRV. Tá? Então, a gente errou muito lá atrás, até chegar no formato que ele tem hoje. Mas hoje ele acaba sendo uma referência, o nosso principal mecanismo hoje para gerar essa transformação que a gente quer dentro da companhia, porque a gente sabe que quem faz isso são as pessoas. Então, se tu não dizer para elas, se elas não entenderem ou participarem disso, elas vão fazer o que elas querem, o que elas quiserem. Então, a gente ficaria muito suscetível a uma interpretação individual, que não é o que a gente quer gerar, a gente quer gerar isso como um movimento coletivo. Perfeito. É interessante falar isso também, porque eu já até tive uma discussão longa uma vez com uma liderança dentro de um cliente, porque o cara, na época, né, isso também já tem algum tempo, ele queria tratar o programa de intra, o programa de ideias, como se fosse um PDzinho barato. E a gente falou com ele, falou, olha, assim, se é isso que você quer fazer, a gente não tem o poder de te dissuadir, mas você devia tratar isso como um instrumento de aculturação. E isso implica em algumas decisões que vêm da gestão, né? Do tipo, se eu recebi 50 ideias, eu não vou matar 49 no dia 1, porque eu estou fazendo o oposto. Então, assim, é claro, não é deixar passar ideias ruins, a gente precisa, e até gosto muito de você ter dito isso, Felipe, a gente precisa medir, a gente precisa acreditar nas ideias. A gente não está botando a turma ali para jogar com o controle desligado, que a gente faz com o irmãozinho mais novo, mas a gente precisa também enxergar aquilo pelo que aquilo é, que é um jeito de trazer pessoas, de empoderar pessoas, de fazer com que as pessoas se sintam parte, de fazer com que elas gostem, de que elas acreditem que elas são capazes, né? Eu gosto muito dessa abordagem aí também. Rafa, me conta também, como é que é para você, assim, como é que você traduz a estratégia em termos de ferramentas de cultura, né? Como é que você consegue trazer essa cultura para cima? Boa, Thales. Acredito muito também no poder aí da gente contribuir com o empoderamento dos colaboradores, né? Eu acho que as pessoas acabam entrando numa rotina de só entrega do dia a dia, e quando a gente vem com as ações, a gente tem também um programa de intra, tem toda uma jornada de cultura interna, a gente vem muito nesse sentido de oferecer, acho que mais até, né, Felipe, do que ferramentas e frameworks, a gente vem viver a experiência que é tirar um projeto do papel. Muitas vezes não vai ser aquele projeto que, sei lá, talvez um alto executivo espere uma coisa muito transformadora, tipo algo de um P&D barato, algo nesse sentido, mas acho que é sobre essa jornada de transformação das pessoas
e delas se enxergarem como sendo capazes de provocar essa transformação, né? A gente tem um cuidado muito grande com isso também, e acho que outro ponto importante é que nós também, como time de inovação na parte de cultura, que a gente tem essa nossa jornada também, é desmistificar um pouco de que só grandes ideias, de só grandes tecnologias são inovação, e que, de fato, quando um eletricista lá do campo, faz uma melhoria ali, pensa em algo novo, algum instrumento novo que vai facilitar o dia a dia dele de trabalho, isso também é inovação, e ter o cuidado de reconhecer esse protagonismo dele e usar ele como forma de inspirar outras pessoas ali do setor dele e da área dele a fazerem o mesmo, né? Então, eu acho que só complementando aqui esse ponto, existe toda essa questão da gente trabalhar o empoderamento, mas também através do reconhecimento das grandes ações, de promover aí os colaboradores que estão promovendo a mudança no dia a dia, e fazer com que essa roda gire, porque, de fato, eles são as pessoas que vão inspirar os outros. E acho que todo mundo deve ter vivido alguma situação de cultura aqui, que muitas vezes a gente faz com uma pequena turma, e isso acaba ganhando um efeito manada, né? Porque essas pessoas, elas saem contando para os colegas deles das áreas o quanto que é interessante participar daquela oportunidade, e depois você acaba virando uma coisa mais orgânica, né? Quando isso vai evoluindo. E acho que o grande resultado dessas ações de cultura a gente consegue ver em outros indicadores também, muitas vezes indiretos, né? Por exemplo, o que a gente percebeu que quando a gente começou a fomentar muitas nossas iniciativas de cultura, os nossos outros indicadores de, tipo, quantos projetos nas áreas trabalham com inovação, a gente viu esses números crescer, porque as pessoas, elas voltavam para as áreas e elas provocavam os gestores delas para justamente colocar e reportar aqueles projetos, né? Então, eu vejo com muito bons olhos, e até pegando um pouquinho aqui o gancho que eu vi que Graziano colocou ali, eu acho que tem muito a ver com essa questão de cultura. A gente falou, eu falei muito que o setor elétrico ele é averso a risco, e eu concordo contigo que é por conta aí desse resquício também, e dessa mudança da privatização do pouco tempo, mas eu vejo, Graziano, e depois a gente tem também uma área aqui de regulação que acaba influenciando, porque a gente sabe que o setor é muito regulado, mas uma área de regulação que acaba influenciando e participando ativamente ali dos pontos, mas eu vejo assim o nosso papel, e imagino que o teu também trabalhando com inspiração de inovação aí para dentro da CEMIG, é muito o de provocar nas pessoas esse mindset, elas pararem de ver a regulação, pararem de ver as coisas como um obstáculo e vendo também como uma oportunidade. É óbvio que a regulação está ali, a regulação é sim ou não tem muito como fugir, mas o que eu percebo, assim, acompanhando um pouco a evolução das pessoas com relação à cultura de inovação, é que as pessoas acabam olhando para as coisas muito mais como uma oportunidade de pensar diferente, não se limitam àquilo, entendem, beleza, hoje tem regulação, mas como que pode ser depois, ou então como eu posso encontrar uma oportunidade ali com inovação, né? Então, acho que tem um papel muito relevante, e a gente tem um resultado positivo quando a gente percebe mesmo as pessoas, a inovação bem disseminada e as pessoas descentralizadas totalmente da área transversal, e as pessoas contribuindo e fazendo a inovação acontecer ali no dia a dia, com todo tipo de limitação que elas encontram, mas elas sendo os grandes defensores ali dos projetos e das iniciativas. Muito bem. Tem um negócio aí também que eu acho complicado demais e que a gente encontra com frequência na consultoria também, que é o seguinte: o poder que o tecido social de qualquer agrupamento de pessoas, inclusive a empresa, tem de difundir, disseminar as coisas, ele é bom e ele é também perigoso, né? Então, da mesma forma como uma experiência legal, um resultado bacana, um programa legal, um workshop legal, vai ter efeitos ali multiplicadores para a cultura, se a experiência for ruim, isso também vai criar um grande impeditivo, né? Então, assim, a gente sempre recomenda que o pessoal trate os programas de ideia, os programas de intra, o acompanhamento das equipes de projeto com muito carinho, com muito cuidado, porque senão você fecha uma porta e para abrir ela de novo depois roia, como diz o bom mineiro. Eu vou também fazer o seguinte, vou fechar com a pergunta que o Graziano fez, porque embora direcionada para a Rafa, que já nos trouxe, inclusive, uma visão aí do setor de energia, a gente tem uma característica em comum aqui, as empresas que estão participando com a gente, não só vinculadas ao Hub, mas aqui nos painéis, que é o seguinte:
Me corrija se eu estiver errado, viu, Felipe, mas eu entendo que o setor das cooperativas, né, principalmente o sistema Sicob, tem regulação do Secrenge, Banco Central, ele é também fortemente regulado, não só porque trabalha no setor de serviços financeiros, né, mas, enfim, sob a lógica do cooperativismo, então ainda tem algumas restrições que um banco tradicional eventualmente não terá, e também para o ambiente da saúde, né, que é extremamente conservador, embora vocês não tenham implicação direta sobre a legislação desse setor, carrega também todo um corpo de conservadorismo, dizendo assim, no sentido mais tradicional do termo. E também, né, o Felipe, embora eu saiba que o Grupo MRV ele hoje não se resume à construção civil stricto sensu, o setor também de construção civil é fortemente regulamentado. Então, eu entendo que essa pergunta do Graziano, que é uma pergunta muito boa, ela se aplica também a vocês. Então, eu vou pedir para o Felipe Credicon aí começar uma resposta, um arrazoado aí que tiver na cabeça sobre como é que a gente consegue superar essa cultura engessada, esse conservadorismo que não é só do gestor da cabeça dele, mas também do ambiente regulatório. Isso é um desafio enorme para a gente, porque às vezes você tem uma estratégia ótima, ela tromba na porta de uma norma e não consegue atravessar. Como é que vocês discutem isso, né? E aí a gente caminha para o fim, vou ser injusto aqui no meu pedido de que a resposta seja breve, para a gente tentar terminar ao meio-dia aí e não tomar o tempo do pessoal. Diga lá, Felipe. A gestão aqui, a alta liderança, ela é extremamente tradicional. Imagine os senhores, nosso presidente é médico, nossos diretores são médicos, e boa parte da nossa superintendência também é composto por médicos. Então, como convencê-los que é permitido errar na inovação? Sendo que ao longo da jornada acadêmica deles, ao longo da vida deles toda, o erro não faz parte do jogo. Então, é uma gestão extremamente tradicional, mas, assim, como que a gente mexe com essa cultura? Bom, quando a gente começou a pensar em ter uma área de inovação aqui, a primeira coisa que a gente fez foi o que é inovação para você, presidente? O que é inovação para você, diretor? O que é inovação para a liderança da Credicon? Então, a gente fez o diagnóstico de maturidade de inovação justamente para pegar esse insight. E, com base nesse resultado, a gente tentar, né, de alguma forma, quebrar algumas barreiras. E essas barreiras só foram possíveis serem quebradas exatamente com a participação das nossas lideranças e, principalmente, essa questão da cultura num viés de construirmos juntos o futuro da nossa cooperativa. Então, é uma coisa que a gente começou, né, bem enviesado, com muito não pode, sempre foi assim, não dá para fazer, e hoje, ao longo desses 18 meses, 2 anos de empresa, pouco mais de 2 anos aqui, né, 24 meses aí, com a área de inovação acelerando, a gente conseguiu quebrarmos algumas barreiras e desvencilharmos ou desdatar os nós desses viés de tradicionalismo, respeitando as pessoas, porque a inovação ela é feita de pessoas para pessoas. Como que a gente fez isso aqui, nesse contexto, né? Primeiro, o Felipe da MRV muito bem falou, ações de comunicação. É preciso comunicar claramente qual que é o objetivo e, principalmente, a condução nesse viés da cultura, né, que a gente quer se tornar a empresa. Então, pegar na mão do RH, que a gente fez aqui, pegar a mão no time de comunicação e falar assim, vamos junto, porque o pilar nosso, para a gente conseguir evoluir, a gente precisa do apoio do time de do time de RH, recursos humanos, no engajamento das pessoas, porque as ideias boas, mas se não tiver o engajamento dos colaboradores e do time ou da alta liderança, ela morre. Então, uma ideia boa, por si só, ela é uma ideia. Se não tivermos o resultado, ela é só uma ideia. Então, o que acontece aqui? Então, nesse viés de diagnóstico de maturidade, a gente planejou ao longo de 18 meses, nesses 2 ciclos, né, da inovação, primeiro, capacitar o nosso colaborador, né, no viés da inovação. Então, a gente faz hoje, aqui na Credicon, eventos mensais de inovação. Nos primeiros 18 meses de inovação, a gente fez eventos internos. Então, trouxemos grandes players do ecossistema de inovação, trouxemos pessoas que fazem inovações em outras empresas para falar de inovação aqui, para tentar desvencilhar exatamente esse não pode, ou esse não pode errar, ou alguma coisa nesse sentido, que é permitido. E viemos numa esfera de evolução desde o básico, que é a inovação. Até mesmo para que os nossos colaboradores, ao longo dessa trilha, eles se pudessem capacitar, porque à medida que fosse evoluindo os painéis ou os eventos, aos poucos a gente faria, né, eventos um pouco mais técnicos.
E nesses últimos anos, principalmente esses últimos meses, no final do ano passado, a gente trouxe também não só responsáveis pelo cooperativismo nessa questão de estrutural. Por exemplo, a gente trouxe representantes para falar aqui, né, do Cicobi, de Brasília, para falar sobre cooperativismo, gestão da inovação e barreiras culturais no cooperativismo. Então, trouxemos um evento assim grandioso para o nosso público e de lá para cá a gente está traçando, né, eventos mensais e agora com a abordagem para o público externo. Então, qualquer pessoa pode participar dos eventos de inovação aqui da nossa cooperativa. Qualquer empresa pode participar dos nossos eventos, né, mensais aqui da inovação, inclusive presenciais e online. A gente fez um lab aqui exatamente para tentar isso. E como que a gente cativa isso? Primeiramente, a gente tem nos últimos meses, a gente teve um reconhecimento muito grande do mercado querendo participar dos eventos de inovação. Ora, se o nosso colaborador não tem aquele senso de importância, no primeiro momento, é um evento de inovação, mais um evento de inovação. Agora não, agora ele já está vendo assim, poxa, está vindo aqui um Banco Itaú presencial, né, na Credicom para falar, para escutar sobre o que eles estão falando de inovação. Está vindo um parceiro, né, de outra cooperativa vindo aqui no evento nosso para falar sobre inovação. Poxa, então o nosso colaborador ele se sente assim, peraí, se todo mundo tá indo, eu também quero. Então, essa parte de cultura que a gente está nessa abordagem muito relevante no sentido de eventos com temáticas atuais para os nossos colaboradores e principalmente para o ecossistema. Então, a gente tem feito isso muito e abrindo as portas do nosso lab. Toda primeira quarta-feira do mês, por exemplo, a gente recebe qualquer cooperativa do Brasil que quer falar de inovação. Hoje é a primeira quarta-feira de vez, a gente está recebendo outras cooperativas aqui no nosso lab para falar de inovação. Inclusive, a gente está recebendo também Santa Casa Saúde, colaboradores de inovação da Santa Casa de Saúde para falar sobre inovação. E isso é muito bem visto aqui, a gente está mexendo na cultura. E nessa vinda, ou nessa visita, acaba esbarrando com uma liderança nossa participando, e aí vai enviesando cada vez mais a parte de cultura da nossa empresa aqui. Pensando na parte, né, de cultura também, a gente também tem um programa de ideias, a gente também tem, né, as ações de aceleração dos programas de ideias que a gente tem, mas a gente está muito focado em dar o próximo passo, junto às ações de comunicação, a encontrar vou dizer assim, né, a expressão correta de fazer exatamente a parte de cultura da nossa empresa em conjunto com o ecossistema de inovação. Ou seja, nós queremos aqui na Credicom sermos referência não só no cooperativismo, mas também como uma empresa, né, que está ali tentando um movimento no ecossistema de inovação. Sabemos que as dificuldades das empresas ou das cooperativas na parte da doutrina da cultura, alguma coisa nesse sentido, termos, né, o nosso cooperado ou o nosso colaborador pensando em inovações é muito difícil. E existe, né, uma dificuldade muito grande da participação desses colaboradores nos eventos de inovação. Então, o que a gente tem feito também? A gente tem abordado as nossas lideranças para apoiar essas iniciativas de inovação que a gente tem feito e, principalmente, participar. Então, vira e mexe nos eventos de inovação aqui, presenciais principalmente, a outra gestão nossa, né, ela participa ativamente das ações de inovação, seja em eventos, seja em treinamento, seja em workshop, seja sessões de design thinking, seja qual for o evento, a gente sempre convida, né, e as nossas lideranças estão sempre aptas a participarem das ações de inovação justamente para mexer nessa parte de cultura. Lembrando, nosso viés da nossa liderança são um corpo, né, docente de médicos. Então, como fazer isso acontecer? Né? No viés, né, da área da saúde é muito difícil fazer isso, mas a gente tem feito e lutado e, principalmente, a gente tem, né, acreditado. Trabalhar na inovação, muito bem diz, assim, é muito difícil, como o nobre colaborador, o nobre colega Felipe falou, assim, tem hora que dá vontade de desistir, mas a gente precisa, nós da inovação, precisamos ter resiliência naquele propósito que a gente quer fazer o diferente, né? Sair da zona de conforto e ir para o conflito no sentido da construção, e é muito difícil isso. Então, uma das ações que a gente tem feito muito é exatamente essa questão quebrando paradigmas na parte de cultura e trazendo, né, o ecossistema de inovação para transformar a cultura da nossa empresa. Por exemplo, no dia 24 de maio, a gente vai fazer aqui o Open Innovation Brasil, né? A gente vai tentar trazer o público nosso interno para se conectar com o público externo e falar sobre inovações. E isso é interessante. O que está acontecendo, como que está sendo conduzidas as inovações no cooperativismo ou no mercado em geral. É isso.
Boa. Felipe, eu não vou comentar, não é porque eu não gosto de você nem do comentário, não. É só porque deu meio de um, eu vou tentar ser o mais breve possível para a gente conseguir ouvir também o Felipe Reis. Caso você tenha esse finalzinho de tempo aí, Felipe, se não tiver, tudo bem também. Mas queria saber também para o Grupo MRV como é que vocês fazem para navegar o ambiente regulatório à luz de uma estratégia de inovação. E aí a gente dá os nossos adeuses aqui, assim que essa resposta chegar, e eu estou vendo que o chat está rolando para danar, se deixar a gente conversa esse assunto aqui até de noite, mas não é essa a proposta de hoje. Para isso aí a gente tem contatos aí, outros caminhos, LinkedIn, outros eventos, etc. A gente certamente se encontra no futuro. Mas diga lá, Felipe, se você tiver esse tempo aí, se não Beleza. tiver, tudo Não, bem tenho também. sim. De forma bem Show. objetiva aqui, Thales, a questão regulatória para a gente, assim, não adianta chorar, entendeu? Ela é um fato e a gente tem que saber lidar hoje com isso, de que forma a gente consegue, primeiro, influenciar as mudanças que a gente precisa, por isso a gente se associa aí às entidades de classe nacionais e regionais. Tá? Isso facilita muito algumas mudanças que a gente precisa, então se unir a outros players de mercado, não só concorrentes, mas também fornecedores da cadeia que sofrem com isso. Isso é muito importante e isso dá força para esses movimentos que a gente precisa fazer, super relevante. E o segundo e mais efetivo é a gente entender de que forma que isso impacta a gente e conduzir os negócios para uma forma de que a gente consiga atender aquilo que está especificado na lei ou nessas regulamentações. Então, não existe uma mágica, né? Não existe sei lá, um caminho alternativo. Eu acho que buscar essa união, essa coalizão para conseguir conduzir as mudanças que a gente precisa, ela é importante, mas, ao mesmo tempo, é importante tu entender aquilo que interfere no teu dia a dia e estar disposto a assumir um risco ou não. Porque, eventualmente, sei lá, tu vai mudar algum material que impacta em performance do produto lá na frente, tu tem que saber que aquilo pode ser um risco para o teu negócio, pode, sei lá, prejudicar a tua imagem, vai sofrer algum tipo de penalização. Então, é algo que a gente lida bem, é difícil, mas não existe, como eu falei, não existe hoje um milagre para mudar o que está escrito. Perfeito. O ambiente regulatório ele não é uma variável que está nas nossas mãos, né? Ele está no ambiente, ele é uma condição de contorno ali, ele é um limite que a gente encontra. O que eu acho muito interessante é que às vezes existem as normas, existem as leis, existem normas e leis que não existem. Eu lembro na época que eu trabalhei no governo, uma vez devolveram um ofício meu porque ele estava assinado em caneta vermelha. Aí eu falei, uai, mas, mas não pode assinar de caneta vermelha? Ele falou, não, não pode. Eu falei, cadê a lei? Não tinha. Cadê o regulamento? Não tem. Cadê o regimento? Não tem. Aí uma pessoa veio e falou assim, não, mas não pode é porque a caneta vermelha ela sai com o tempo. Eu falei, será? Aí achei uns outros papéis lá, assim, de 10 anos, né? Tava lá a caneta vermelha escrita. Falei, gente, não tô entendendo. Mas enfim, aí já, papo de boteco também. Pessoal, deu aqui a nossa hora, até passamos um pouquinho, pelo que eu peço desculpas. Eu quero agradecer demais aos colegas que estiveram aqui conversando comigo, aos que estão aí nos assistindo, estão aguentando aí a fome do almoço. Achei que teve bom, espero não ter feito perguntas ruins, embora eu acho que as respostas foram boas, então se as perguntas foram ruins, as respostas me ajudaram a enganar. E quero também deixar sempre aberto aí o canal de comunicação aí com o Hub, comigo, enfim, a gente tendo aqui os nossos nomes, nossos contatos, a gente estando associado a essa iniciativa, eu acho que a gente tem muito a dizer, muito a conversar ainda. Esse assunto, como eu disse mais cedo, ele não se esgota hoje, pelo contrário. Eu espero que a gente tenha feito provocações que começaram conversas aí na cabeça de vocês, em vez de possivelmente ter terminado. Vou convidar também a todos para avaliar o painel aqui no link que o João Miguel mandou agora no chat. E, por fim, me despedir, né? Como diz, inclusive eu aprendi essa com o Felipe aí da Credicom. Nós vamos almoçar, nós vamos fazer exame de sangue, gente. Então, liberando aí a todos, eu quero agradecer de novo a presença, viu, gente? Obrigadão por ouvir a gente. Boa, E claro que Thales. os panelistas também possam dar os adeuses aí. Obrigada, pessoal. Foi um prazer e fico à minha disposição também. Obrigado, gente. Prazer. Obrigado, pessoal. Prazer conhecê-los. Prazer falar um pouquinho com vocês. Muito obrigado. Boa, pessoal. Muito obrigado aí por ter topado o convite. Rafaela, Felipe, Thales também.
O QR Code está na tela aí, também precisa fazer avaliação, link no chat. E queria puxar agora, chamar o Capanema, que é o head do Hub aqui também, para fechar o nosso encontro aqui. Vai lá, Capanema. Legal, João. Gente, mais uma vez reforçando os agradecimentos aí a Rafael, Felipe Reis e o Felipe Ferreira. Thales, muito obrigado por conduzir otimamente aí, mediar otimamente aí o painel. Agradecer aos participantes aí que representaram as empresas associadas, né? Nós concluímos hoje, agora, a quinta trilha, né? O quinto módulo da nossa trilha de inovação. E nós temos aí mais 3 módulos, né, completando aí um ciclo de 8 módulos, né? Todos eles ficam gravados, então quem tiver interesse em rever os módulos anteriores, eu sempre falo que essa trilha é uma aula completa sobre inovação, que a gente vai lá desde os fundamentos, o que é inovação, até passando aí por cultura, estratégia, ecossistemas, etc. Então, é uma excelente oportunidade para levar conhecimento para as empresas aí associadas e para todos aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Um grande abraço. Espero revê-los aí no próximo módulo, mês que vem. Tá bom? Abração. Valeu, Tchau, tchau. Capanema. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, muito gente. obrigado. Parabéns. Muito bom. Valeu, obrigadão. Tchau, tchau.